Hoje é o nosso 7º dia do devocional 40 dias de rendição. Tem sido uma bênção na vida de centenas de pessoas, eu tenho certeza que também na sua vida. Por isso a importância de você impulsionar o nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando com os seus amigos, com a sua família. E eu não tenho dúvidas de que esta palavra, que é a palavra de Deus, vai ajudar muitas pessoas como tem ajudado você. Hoje, no nosso 7º dia, falaremos sobre morrer. A morte, no seu literal, ela nunca é bem vista. Quando nós falamos de morrer, nós falamos de pessoas enlutadas, falamos de desespero, de dor, pranto, falamos de depressão, de angústia, de saudade. Mas hoje nós falaremos de morrer não no nosso corpo em si, não de sepultar uma pessoa no seu literal, mas sim de morrer para o mundo e de viver para Deus, de matar o seu ego, o caráter que não agrada ao coração de Deus, para poder fazer viver em você um caráter que alegra o coração do Senhor. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão muito vivas para si. Hoje, as pessoas estão enlouquecidas, indo atrás das suas próprias realizações, e elas fazem isso a qualquer custo. Se tiverem que enganar, se tiverem que trapacear, se tiverem que até mesmo vender a sua alma para o diabo, e isso elas estão fazendo sim, tudo para poder alcançar um propósito do seu coração. O fato das pessoas estarem vivas demais para si é que elas permitem que o orgulho entre à frente de qualquer coisa. E esse é o motivo de muitas famílias estarem destruídas, de muitos casamentos estarem entrando em divórcio, de muitas amizades estarem sido rompidas por causa do ego. Por isso que é necessário morrer para si, para que você esteja vivendo uma vida abençoada por Deus. Para resolvermos um pouco dessa questão, a gente precisa entender o propósito da palavra morrer para nós aqui hoje. Primeiro, se você não matar o seu ego, ele te destruirá. Se você não matar o seu ego, ele vai acabar matando você, destruindo a sua vida. O que seria o ego? Para simplificar ao máximo, o ego seria o eu de cada um. A sua própria opinião, aquilo que você pensa ser como verdade, aquilo que você acredita que tem que ser feito. Se você não ponderar e não tiver um espírito de equilíbrio, sempre achar que está certo, nunca está errado, sempre achar que é o melhor de todos, se você tiver esse orgulho e se você continuar alimentando este ego, eu te garanto, se você não matar ele vai acabar matando você. Ouça aqui características de pessoas que têm um ego descontrolado. Olha, dificuldade em aprender com os seus próprios erros. Tem gente que erra e nunca aprende. A pessoa, ela tem dificuldade de assumir os seus próprios erros, de confessar que errou. Uma pessoa que tem essa dificuldade, ela tem um ego desequilibrado. Ela nunca consegue aprender com os seus erros, se humilhando e examinando a si mesmo, como o apóstolo Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Uma pessoa que tem um ego inflado, ela sempre enxerga o erro dos outros e nunca consegue enxergar os seus próprios erros. Ela não respeita o conhecimento dos outros, ela precisa de elogios para se sentir bem e falta nela humildade. Isso aconteceu com o rei
muito poderoso, que era o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Lá no livro do profeta Daniel, está escrito que este rei, ele foi um rei muito poderoso de conquistas e de vitórias. Mas chegou um momento em que ele não conseguiu mais controlar o seu ego. E ele chegou a dizer: o meu reino é poderoso. Olha o que eu alcancei. Olha o tamanho da minha majestade. Olha o tamanho do meu poder. Sendo que tudo o que ele fez tinha sido com a permissão do Senhor, com a permissão de Deus. No mesmo instante, a Bíblia fala que ouviu-se uma voz do céu que dizia: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino. 7 tempos passarão sobre ti. O seu reino vai ser entregue a outros e você será humilhado, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos e os dá a quem quer. Sabe o que aconteceu com este rei? Ele perdeu tudo, exatamente tudo. A Bíblia fala que ele chegou a comer capim como um boi. A Bíblia fala que o seu pelo cresceu tanto e as suas unhas eram como as unhas das aves. Um homem que tinha tudo, ele perdeu tudo que havia conquistado por causa do seu ego. Eu não te disse? Se você não controlar o seu ego e matar ele, é ele quem vai acabar matando você. Segundo, cuidado com as suas certezas. Quantas pessoas que você conhece que não dão um braço a torcer? Tudo que elas falam é a verdade. Tudo que elas falam estão sempre certas e sempre estão com a razão em todos os assuntos. Você conhece alguém assim? Você tem sido uma pessoa assim ou não? Tome cuidado. Sabe por quê? Porque você pode estar acabando de entrar num buraco muito fundo sem observar. Salomão disse em Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O Davi, que foi o pai de Salomão, ele achava que estava muito certo em todos os erros que ele havia cometido. O Davi, ele olhou para uma mulher que estava se banhando e foi atraído por ela. Nesta atração, ele ordenou que a trouxessem para que ele viesse se deitar com ela. E ele acabou engravidando esta mulher, e esta mulher era uma mulher casada, uma mulher que tinha um compromisso com o seu marido. Desesperado, o Davi mandou trazer este homem, o marido de Batseba, de volta para a guerra, e por todos os meios tentou conduzi-lo até a sua casa, para que ele viesse se relacionar com sua esposa e não desconfiasse de que aquele filho era fora de seu casamento. Mas Davi não teve sucesso, até que Davi planejou: vou colocar este homem na linha de frente da guerra e facilmente ele vai morrer. Davi fez uma carta. O próprio marido de Batseba, Urias, levou a carta ao Joabe, chefe do exército. O Joabe leu a carta, o colocou na frente da guerra e rapidamente Urias morreu. Quando Davi ficou sabendo da morte de Urias, ele comemora, achando que havia resolvido o seu problema. Mas olha quantos erros o Davi havia cometido. Até que a palavra diz que ele ouviu a verdade de um profeta e caiu em si. Mas até então, ele já havia destruído um casamento, engravidado uma mulher que tinha uma aliança com seu marido e ele era o responsável pelo sangue daquele homem. E Davi, ele não estava enxergando os seus erros. Então, tome muito cuidado com as suas certezas. E terceiro, morrer para si mesmo é matar as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus.
Ouça o que diz em Tiago 4, verso 1. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo assim: as guerras que existem, elas não existem por causa do que está no coração de vocês? Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão e os desejos maus e a cobiça. Sabe que a palavra de Deus está nos dizendo que morrer é matar as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Aqui dentro do seu coração surgem muitas vontades, muitos desejos. Desejos que são bons, quando se trata de ajudar uma pessoa, de abençoar alguém, mas também surgem desejos ruins, de se prostituir, de voltar a usar aquelas drogas, até mesmo de trair o seu cônjuge, ou de agredir e ofender e até mesmo matar alguém. Desejos que não agradam o coração de Deus. E a palavra do Senhor, ela te conduz a esse caminho. Mate as suas vontades e procure satisfazer as vontades de Deus, para que Ele te abençoe em todos os caminhos e em tudo que você fizer. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não tenha medo, tenha coragem, mate as suas vontades e faça as vontades do Senhor. Aqui embaixo você vai ver uma oração na descrição. Faça essa oração de todo o seu coração, porque Deus vai ver a tua sinceridade e vai enviar o Espírito Santo para te ajudar. Curta, compartilhe, se inscreva neste canal, para que Deus abençoe mais ainda você e muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã.